Estamos aproveitando esse cenário para gravar um Anete Responde, porque essa pergunta foi muito interessante. Como lidar com o número de charlatões que estão afetando a credibilidade do espiritismo? Pois é, não estão. Como assim? Um número tão grande de pessoas fraudulentas, etc., não afeta a credibilidade? Não é como você imagina. O nome disso é generalização. Digamos que você teve um relacionamento afetivo e essa pessoa te traiu. É uma coisa terrível, envolve muito sofrimento, mas depois de algum tempo você entrou num novo relacionamento e de novo essa pessoa te traiu. O sofrimento foi grande. Apesar de tudo isso, passado um bom tempo, você entrou num outro relacionamento. Ele teve algumas dificuldades com relação à confiança e chegou a uma nova situação de traição. E aí você pensa, todas as mulheres, todos os homens são desonestos. Isso não é verdade. Mas veja bem, eu tive 3 relacionamentos e os 3 eu vivenciei esse problema. Logo, não. Existem bilhões de pessoas na Terra e você teve experiência com 3. Isso não significa que todos são assim. Porque para as suas 3 experiências negativas, nós temos centenas de pessoas que tiveram experiências positivas. Como fica? Mas isso não explica. Eu vou fazer uma colocação que pode ser até dolorosa nesse ponto de vista, né? É uma experiência. Nós temos uma jovem que foi ao Instituto Médico Legal pedir um exame, corpo de delito, para demonstração de que ela sofreu violência doméstica. Ela conseguiu lá seu atestado, seu exame, comprovou, conseguiu uma ordem judicial de restrição e foi. Na época, nós tínhamos um professor que fazia esse trabalho, nós estávamos juntos. Passado algum tempo, essa jovem voltou. Ela arrumou. A primeira vez foi o marido, ela fez uma separação, ela arrumou um namorado, o namorado bateu nela, ela foi novamente atrás de um exame, corpo de delito, para viabilizar uma restrição. Ok. Passado algum tempo, essa jovem voltou, ela arrumou outro namorado, o namorado bateu nela. Nisso, um dos jovens que estava ali fez uma brincadeira, disse assim, essa gosta. O professor ouviu e chamou atenção. Tá? E daí eu faço uma relação da seguinte maneira. Vem cá. A pessoa gosta? Não, tanto não gosta que ela terminou 3 relacionamentos, foi atrás dos seus direitos judiciais e proteção e terminou os relacionamentos. Eu faço a pergunta, todo homem bate em mulher? Não. Para esses relacionamentos fracassados, nós temos inúmeros outros em que isso não acontece. Então, do que se trata? Vamos imaginar o seguinte, não é que ela goste de apanhar, mas se ela entrar numa sala com 100 homens, de quem ela vai se aproximar? Daquele que bate? Não. Lembrem-se, não é questão de gostar de apanhar. Não. O que acontece é algo mais sutil. Ela vai se aproximar de quem ela acha que merece. Como assim? Se você acha que não merece nada melhor, quando alguém com essas características se aproxima de você, você se afasta. Não pode ser real. Porque quando você não gosta de você, você não acredita que ninguém possa gostar. Então, podemos imaginar que se você só se aproxima de pessoas com essas características, talvez seja você. Talvez você acredite que pessoas melhores com outras características não possam te amar ou não possam estabelecer um relacionamento. Essa é uma possibilidade. Por quê? Porque você não pode determinar isso. E quando você cria essa atmosfera em que todas as pessoas são assim, você cria um espaço propício para isso. Então, por exemplo, existem diversos relatórios policiais de
Estelionatários. Então, analisando estelionatários. Você sabe que é muito difícil pegar um estelionatário. Normalmente as pessoas não vão dar queixa. E quando alguns são pegos, eles reconhecem golpistas, pessoas exploradoras, inclusive aqueles que tornam mulheres vítimas. Eles percebem os sinais que a vítima emite. Eles analisam isso e eles se aproximam daquela pessoa com o perfil que vai permitir que ele as explore. Da mesma maneira, o charlatão. Ele faz alguns testes. Então, se você não está dentro do perfil da vítima perfeita, ele nem se aproxima de você. Ele vai procurar os sinais. Eu me lembro de ler uma vez um material que um delegado fez para crianças vítimas de bullying, sobre a vítima, o aspecto, as características da vítima, e que ele tinha que trabalhar isso para que ele não parecesse tanto uma vítima que atrai. Aí você está culpando a vítima? Não é isso, olha só. Existem predadores. Eu acho que você tem todo o direito de usar a roupa que você quiser. Concordo, é o seu direito. Isso deveria ser inalienável. Porém, o fato é que existem predadores. Eles existem e eles estão lá fora. Diante disso, você precisa tomar cuidado. Quando eles não existirem, os predadores, aqueles que não respeitam os direitos das outras pessoas, então você está absolutamente livre para exercer o seu direito de usar a roupa que você quiser, que ninguém deveria ter nada a ver com isso. Mas é uma questão de bom senso. Então, existem predadores. No nosso momento, eles existem. Espero que desapareçam. Espero que a nossa sociedade evolua mais e eles não possam mais estar nesse ambiente. Mas, enquanto eles estiverem, você tem que reconhecer que existem. Não confunda. Ingenuidade não é virtude. Então, a prudência, reconhecer o mal, é uma questão de inteligência. Então, você reconhece a existência dele e toma as atitudes profiláticas para evitar entrar em situações negativas. Então, nesse sentido, pessoas cometerem crimes afeta a credibilidade da medicina? Então, nós pegamos vários médicos falsos. Significa que todos os médicos são falsos? Não. Da mesma maneira, advogado, significa que você agora terá que tomar precauções, você procurar a associação dos médicos, ver se tem reclamações. Eu vou comprar alguma coisa na internet. É perigoso, então não compre na internet. Ou é uma facilidade muito grande, época de pandemia, você não vai comprar pela internet, agora você vai fazer o quê? Pesquisa. Tem reclamações? Tem uma loja, parece bom demais essa oferta. Será que isso é real? Tem reclamações a respeito? Existem outras pessoas falando? Isso não aconteceu? Essa oferta está boa demais para ser verdade? É uma loja conhecida? Outras pessoas compraram? Então, se você fizer o questionamento e analisar, você vai ver que você pode sim. As pessoas falam sobre vírus. Diante do acontecimento, eu não tive problema, eu nunca abri nenhum desses e-mails. Você vai de vantagens, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, isso aí. Não, nunca abri. Por quê? Porque não existe almoço grátis. Então, é bom demais de ser real. Está muito estranho. Então, normalmente, eu pesquiso antes. Eu procuro comprar pela internet, sim, em locais especializados, que tenham proteção, que tenham devolução, isso e aquilo, que tenham mecanismo de proteção, que eu possa bloquear. Usar cartão de crédito na internet. Hoje em dia tem o cartão virtual que você bloqueia, bloqueia depois. E tem várias formas. A questão é, você precisa pensar a respeito e não generalizar. Todas as coisas são ruins. Não é assim. E eu vejo até algumas pessoas, o mundo está perdido, isso e aquilo. Você tem certeza? Baseado em quê? Eu vejo televisão. Você mesmo? Você vê todas as televisões do mundo? Você assiste... Não dá. E outra coisa, se você só assiste televisão, alguém é responsável pela programação. E ele não diz todos os fatos do mundo. Para cada um que ele diz, tem muitos outros que ele não disse. E outra coisa, notícias boas não dão tanta audiência, né? Aparentemente, as pessoas têm muito interesse em processos negativos, mas existe um site na internet só notícia boa, onde você pode analisar isso. Vamos lá. Se você é espírita, acredita na lei do progresso, que nós estamos crescendo, o número de analfabetos. Isso é mesmo? Em 1900
1950 tinha mais ou tinha menos? Então, não aconteceu. Ah, mas hoje a violência em sala de aula. Olha o número de pessoas que podiam ir na sala de aula. Então, quando você tem um número muito pequeno de pessoas de um determinado status social que podem ir para a escola, e a grande maioria não pode, você não pode falar que aquilo representa a sociedade. Hoje, um espaço amostral muito maior de pessoas tem acesso ao processo educacional. Então, você tem um espaço bem diferente. Então, vamos prestar atenção com relação às estatísticas. As pessoas falam de crimes. E olha só, as pessoas manipulam as estatísticas. Já falei de alguns livros sobre manipulação de estatísticas no tribunal, manipulação de dados. Você presta atenção se isso real se bate com o que você está vivenciando, se não é uma construção emocional. Então faça pesquisas. Eu vou dizer uma coisa complicada, por exemplo, você entra no YouTube e você usa o seu nome, entrou e navega. Quanto mais você navega, mais ele reconhece algumas preferências e ele passa só a mostrar um tipo de material para você. Como eu gosto de sair da zona de conforto, muitas vezes eu navego de maneira anônima para não entrar no algoritmo que quer me mostrar só aquele tipo de material. Eu gosto de materiais de natureza diferente. Eu tenho mais de uma conta, então eu entro diferente. Eu tenho uma para estudos, uma para isso, uma para aquilo, para ter maior mobilidade. E muitas vezes eu faço o que a gente chama de navegação anônima. E aí você vê que as coisas que eles te oferecem não são as mesmas. O nome disso é algoritmo. Então, se você só assiste um lado, você não tem noção do que os outros dizem. Normalmente, eu gosto de ler coisas contra e a favor, para que eu possa ver o que eles estão falando antes de tomar um posicionamento. Se você só ouve um lado da história, como é que você vai ser imparcial ou dizer que, eu pensei nisso de maneira autônoma, se não foi uma manipulação, se você não foi levado àquela situação? Então, por isso eu gosto tanto de estatística, números, mas não a interpretação da estatística, mas a original, sabe? Aquela que você olha antes da análise. Então, uma coisa que eu falei sobre manipulação, 200 mil mulheres morreram de abortos provocados. 200 mil no Rio de Janeiro? Mas espera aí, qual é a população do Rio de Janeiro? Ok, 200 mil mulheres. Em quanto tempo estamos falando isso? Porque olha só, se foram 10 anos, 200 mil, qual é a principal causa morte de mulheres? Não é o aborto. Você tem trombose, infarto agudo do miocárdio, complicações da diabetes. Então, vamos lá, se 200 mil morreram de aborto, quantas morreram de acidente vascular cerebral? Quantas morreram de problemas cardíacos? Então, vamos lá, 200 mil de aborto, e não está nem, vamos chutar que estivesse no 5º lugar, mas não é. Então, de infarto morreram o quê? 200 mil, 2 milhões. Então, 2 milhões morreram de infarto agudo do miocárdio, 500 mil de trombose, então não sobrou nenhuma mulher no Rio de Janeiro, que a população não comporta. Então tem alguma coisa errada com a estatística. Ou o tempo que você analisou não é esse, ou não foram 200 mil, ou você está colocando aí nessa estatística abortos que não foram provocados, acidentes, morte de gestantes durante o parto e uma série de outras coisas. Perceberam? Só de você parar um pouquinho, você nota, não faz sentido isso não. Então, eles usam, tem uma estatística que não está muito real, ou se você lembra que eu perguntei? Em quanto tempo? Em qual local? É no mundo inteiro? Só no Brasil? Só no Rio de Janeiro? Aí a pessoa, ela só botou esse número, 200 mil. Nossa, é um número enorme. Em 100 anos, em 10 anos, em 1 ano, numa cidade, no mundo inteiro. Perceberam? Então, vamos prestar atenção e tomar muito cuidado com generalizações. Então, charlatões tiram a credibilidade do espiritismo? Não. O espiritismo é uma coisa. Mas muita gente vai dizer, sim, isso é um problema da pessoa. Da mesma maneira, eu poderia dizer, eu conheci alguns médicos charlatões, significa que a medicina não presta e você não deveria, o médico. Então, é uma questão de bom senso. Então, analise um pouco mais e cuidado com as generalizações. Espero ter ajudado. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta.
ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.